Eu não acreditava em milagres. Passei 52 anos costurando roupas para os vivos e jamais imaginei que um dia estaria preparando o terno de um menino morto, um terno que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Giuliana Moretti e trabalho em uma pequena alfaiataria em Milão, a poucos quarteirões do Duomo. Minha especialidade são ajustes rápidos, bainhas de emergência, as costuras invisíveis que ninguém percebe, mas que mantêm tudo unido. Sou viúva há 15 anos. Meus filhos moram em Turim. Passo a maior parte dos meus dias entre o zumbido da máquina de costura Singer e o cheiro de tecido engomado. Vou à missa aos domingos por hábito, não por convicção. Rezo o terço quando não consigo dormir. Achava que conhecia Deus como conheço as ruas do meu bairro, familiarmente, mas sem admiração. Até que outubro de 2006 chegou, e com ele, Carlo Acutis. Foi a mãe quem chegou primeiro. Lembro-me que era uma tarde de terça-feira. A luz entrava obliquamente pela janela da oficina. Ela chegou sem marcar hora, pálida como a cera de velas votivas. Vestia uma jaqueta jeans azul, calças jeans desbotadas e uma camiseta branca. Roupas de adolescente, roupas que ainda cheiravam a perfume juvenil e a uma vida interrompida precocemente. Ela me contou que o filho havia morrido 3 dias antes. Leucemia fulminante. Tinha acabado de fazer 15 anos. Ela precisava que eu preparasse as roupas para o funeral, que as passasse, que as deixasse impecáveis, que as tratasse com o mesmo cuidado que se fossem vestes litúrgicas. Ela me pediu com uma voz tão embargada que tive que desviar o olhar. Disse que sim, claro, que faria com todo o respeito. Ela não me disse o nome do menino naquele momento. Apenas deixou as roupas dobradas no balcão e um bilhete com o endereço da funerária. Saiu sem olhar para trás. Naquela noite, eu estava sozinho na oficina. Estendi as roupas sobre a grande mesa de corte. A jaqueta tinha um desgaste natural nos cotovelos. A calça jeans estava macia de tanto uso. A camiseta branca era de algodão liso, sem estampas. Roupas honestas. Roupas que falavam de um garoto comum. Verifiquei os bolsos como sempre faço antes de lavar ou passar qualquer peça de roupa. É um hábito profissional. Já encontrei todo tipo de coisa ao longo dos anos: moedas, passagens de ônibus, listas de compras, chicletes esquecidos. No bolso direito da jaqueta, encontrei um pedaço de papel dobrado em 4. Quase o joguei fora, pensando que era lixo. Algo me impediu. Desdobrei-o com cuidado. Era uma folha de caderno, cuidadosamente arrancada. A caligrafia era clara, arredondada, como a de um adolescente estudioso. Dizia exatamente isto: do céu farei chover rosas. Não temam. Estarei perto de quem me procurar. Estava assinado: Carlo Acutis. Encarei aquele pedaço de papel por um longo tempo. Não sei por quê, mas algo naquelas palavras me arrepiou. Havia uma certeza naquela frase, uma promessa escrita com a calma de alguém que sabe algo que o resto de nós não sabe. Dobrei o papel novamente e o deixei sobre a mesa. Lavei as roupas à mão com detergente suave, sequei-as cuidadosamente, passei cada peça como se estivesse preparando o enxoval do meu próprio filho. Enquanto passava o ferro sobre o tecido, pensei naquele menino, em Carlo. Em que tipo de menino escreveria algo assim? Se ele teria medo de morrer? Se aquele bilhete era uma despedida ou uma promessa verdadeira? Dobrei tudo com cuidado e embrulhei em papel de seda. No dia seguinte, entreguei na funerária. A mãe veio buscar. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos. Devolvi-lhe o papel que havia encontrado. Ela o pegou nas mãos e sorriu pela primeira vez. Ela me disse: ele sempre deixava recados por toda a casa. Sempre! Então ela me disse quem era o filho dela. Carlo Acutis não era um garoto comum. Eu já sabia disso naquela época. Ele tinha 15 anos, mas falava de Deus com uma maturidade assustadora. Ele havia criado um site catalogando milagres eucarísticos do mundo todo.
Passava horas em frente ao computador, não jogando videogame, mas documentando milagres. Amava a missa diária, comungava todas as manhãs antes da escola, ajudava os pobres, programava, jogava futebol. Era normal e extraordinário ao mesmo tempo. Sua mãe me contou tudo isso em pé na minha oficina, segurando aquele bilhete como se fosse uma relíquia. Ela me disse que Carlo havia oferecido seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja, que havia morrido em paz, sorrindo, dizendo que iria para o céu. Quando ela faleceu, sentei-me à minha cadeira de trabalho e chorei. Não sei bem por quê. Talvez porque eu tivesse acabado de tocar as vestes de um santo sem saber. Talvez porque aquela promessa escrita à mão tivesse tocado algo profundo dentro de mim que eu pensava estar morto. Os meses se passaram. Voltei à minha rotina, bainhas, zíperes, botões, mas as palavras de Carlo não me saíam da cabeça. Do céu farei chover rosas. Eu repetia enquanto costurava. Me perguntava se era literal ou metafórico, se era uma forma poética de dizer que ele estaria presente, ou se eu realmente esperava que pétalas caíssem do céu. Comecei a ir à missa durante a semana. Não todos os dias, mas com mais frequência. Acendia uma vela para Carlo a cada vez. Pedia que ele intercedesse pelos meus filhos, pela minha solidão, pela minha fé morna. Eu não esperava respostas. Só fazia isso porque sentia que precisava. 3 anos se passaram assim. 3 anos em que a vida permaneceu cinzenta e previsível. Até que o outono de 2009 chegou. Em setembro daquele ano, recebi um telefonema inesperado. Era um padre da Diocese de Milão. Ele perguntou se eu era a pessoa que havia preparado as roupas de Carlo Acutis para o funeral. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu poderia acompanhá-los como testemunha em um procedimento especial. Ele não me deu muitos detalhes por telefone. Apenas me disse que era importante e que tinha a ver com o processo de beatificação do jovem. Concordei sem entender completamente o que isso implicava. Uma semana depois, eu estava em frente ao cemitério municipal, cercado por padres, médicos legistas e tabeliães. Eles iriam exumar o corpo de Carlo Acutis. Explicaram que fazia parte do protocolo, que precisavam verificar o estado dos restos mortais, que eu estava ali porque tinha sido uma das últimas pessoas a tocar em seus pertences. Senti-me pequeno e deslocado, mas também senti que precisava estar ali, que algo maior do que eu me havia trazido até aquele momento. A cripta ficava na parte antiga do cemitério, uma estrutura de pedra selada com argamassa e cimento, sem janelas, sem rachaduras, completamente selada desde o dia do enterro. Havia uma equipe completa de profissionais. O legista da diocese carregava uma pasta grossa. Havia 2 tabeliães anotando tudo, um fotógrafo oficial, 3 padres com estolas roxas e eu, uma velha costureira com as mãos trêmulas nos bolsos do casaco. Eles romperam os lacres oficiais, abriram a porta de metal. Lá dentro havia uma escadaria de pedra que descia para a escuridão. Acenderam lampiões portáteis. O ar que saía era frio e seco, cheirava a terra e silêncio. Descemos um a um. Eu estava quase no fundo. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvi-lo. Lá embaixo, no centro da cripta, estava o caixão de madeira, lacrado também, intacto. As paredes eram de pedra nua, o teto baixo. Não havia absolutamente nenhuma abertura além da porta por onde tínhamos acabado de entrar. O legista verificou os lacres do caixão. Estavam intactos. Ele ditou algo em voz alta para registro. Então, com a ajuda de 2 assistentes, começaram a abrir o caixão. Eu estava a uns 3 metros de distância. Mal conseguia ver por entre os ombros dos padres. O ar estava tão parado que dava para ouvir a madeira rangendo enquanto cedia. E então aconteceu. Se esta história lhe tocou, convido você a ficar. O que vem a seguir é ainda mais impactante.
Quando levantaram a tampa do caixão, algo impossível aconteceu. Pétalas de rosa começaram a cair. Não do caixão, não de nossas mãos. Caíram de cima, do teto de pedra selado. Caíram suavemente, como se alguém invisível as estivesse soltando uma a uma. Eram pétalas frescas, vermelhas e rosas, algumas brancas. Caíram silenciosamente, flutuando no ar parado da cripta. Todos nós congelamos. O legista parou de escrever. Os padres olharam para cima. Um deles estendeu a mão e pegou uma pétala. Olhou para ela, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Senti minhas pernas fraquejarem. Encostei-me na parede de pedra. As pétalas continuaram caindo. Não eram muitas. Não era uma tempestade. Mas eram reais, tangíveis, inexplicáveis. O fotógrafo começou a tirar fotos. O flash iluminou as pétalas no ar. Pareciam suspensas no tempo. O legista aproximou-se do caixão e olhou para dentro. Depois olhou para cima. Depois para dentro novamente. Disse em voz alta, para que ficasse registrado. Um fenômeno anômalo foi registrado. Pétalas de rosa de origem indeterminada. Um dos padres, o mais jovem, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Outro estava de joelhos. Eu não conseguia me mexer. Apenas observei aquelas pétalas caírem e me lembrei do bilhete. Do céu farei chover rosas, Carlo havia prometido. E 3 anos depois, no exato momento em que abriram seu túmulo, ele estava cumprindo sua palavra. Não era uma metáfora, não era poesia, era literal. As pétalas pararam de cair depois de uns 2 minutos. Estavam espalhadas sobre o caixão aberto, no chão de pedra, nos ombros de alguns dos presentes. O legista recolheu várias com luvas esterilizadas e as colocou em sacos de evidências. Inspecionou o teto da cripta com uma lanterna potente, pedra sólida, sem rachaduras, sem aberturas. Verificou a porta. Estava lacrada havia 3 anos. Os lacres estavam intactos até que os rompemos. Não havia nenhuma maneira física de aquelas pétalas terem entrado ali. E, no entanto, lá estavam elas, frescas, úmidas, reais. Um dos tabeliães escrevia freneticamente. O outro apenas olhava, boquiaberto. Ninguém disse nada. O silêncio era tão denso que chegava a doer. Então, olhamos dentro do caixão. E o que vimos foi igualmente impossível. O corpo de Carlo Acutis estava incorrupto. Não completamente, mas a um ponto que desafiava a lógica. 3 anos haviam se passado. 3 anos em um túmulo lacrado. Seu rosto era reconhecível. Sua pele tinha um tom escurecido, mas não estava decomposta. Suas mãos estavam unidas sobre o peito. Ele vestia as roupas que eu havia preparado. A jaqueta jeans, a calça jeans, a camiseta branca. Tudo estava intacto. Havia pétalas de rosa sobre seu peito, como se alguém as tivesse colocado ali cuidadosamente. O legista começou seu exame. Ele fez anotações, tirou medidas, coletou amostras. Mas até ele, um homem da ciência acostumado a cadáveres, estava visivelmente comovido. Murmurou algo em latim que eu não entendi. Um dos padres respondeu: Amém? Aproximei-me lentamente. Precisava vê-lo. Precisava confirmar que era real, que eu não estava sonhando, que eu não tinha enlouquecido. Parei ao lado do caixão. Olhei para o rosto de Carlo. Seus olhos estavam fechados. Uma expressão de paz absoluta. Como se estivesse dormindo. Como se a qualquer momento pudesse abrir os olhos e sorrir. Lembrei-me de suas mãos quando lavava as roupas. Lembrei-me do cheiro de colônia da juventude. Lembrei-me do bilhete em seu bolso. E ali, diante de seu corpo incorrupto, cercado por pétalas de rosa impossíveis, compreendi algo que mudou tudo. Milagres não servem para convencer céticos. Servem para despertar os adormecidos. E eu estava adormecido há 52 anos. Uma das pétalas caiu na minha mão. Peguei-a.
Era macia, perfeita. Cheirava a rosas frescas, como se tivessem acabado de ser cortadas. Coloquei-a no bolso do meu casaco. Ninguém me disse nada. Acho que estávamos todos em choque. O procedimento continuou. Tiraram fotografias oficiais, documentaram tudo, fecharam o caixão novamente, selaram-no com novos selos oficiais. Subimos em silêncio. Lá fora, a luz do dia nos cegava. Parecia impossível que o mundo ainda pudesse ser o mesmo depois do que tínhamos acabado de presenciar. Fizeram-nos assinar documentos de confidencialidade. Disseram-nos que o arquivo permaneceria confidencial até que a igreja decidisse o que fazer com a informação, que não poderíamos falar publicamente sobre o que tinha acontecido. Assenti com a cabeça. Assinei. Mas eu sabia que nunca conseguiria esquecer aquilo. Durante anos, mantive silêncio. Não contei aos meus filhos. Não contei aos meus amigos da vizinhança. Nem sequer mencionei o assunto na confissão. Guardei a pétala seca entre as páginas da minha Bíblia. Olhava para ela todas as noites antes de dormir. Ela me lembrava que eu havia testemunhado algo sagrado, que Carlo Acutis havia cumprido sua promessa, que do céu ele literalmente fizera chover rosas. Comecei a pesquisar sobre ele. Li tudo o que encontrei. Sua devoção eucarística, seus milagres documentados, os testemunhos de curas, seu site sobre milagres eucarísticos, que ainda existe. Tudo o que aprendi confirmou o que eu já sabia. Aquele menino era um santo. E eu havia tocado em suas roupas. Eu havia guardado seu bilhete. Eu havia estado presente em sua exumação. Sentia-me indigna e abençoada ao mesmo tempo. Em 2019, a igreja retirou parcialmente o sigilo do processo. Alguns detalhes foram divulgados: a incorruptibilidade do corpo, a exumação, mas as pétalas de rosa nunca foram mencionadas oficialmente. Permaneceram em anotações internas, em registros lacrados, na memória dos poucos que estavam presentes. Não sei por que decidiram não divulgá-las. Talvez fosse algo extraordinário demais. Talvez quisessem investigar mais a fundo. Talvez simplesmente não fosse o momento certo. Mas eu sei, eu vi. E agora, depois da beatificação de Carlo Acutis em outubro de 2020, sinto que posso contar a história, que devo contá-la, porque a promessa dele não era só para mim. Era para todos os que duvidam, para todos os que têm fé morna, para todos os que pensam que Deus está distante. Carlo estava certo. Do céu, ele faz chover rosas. Nem sempre são pétalas literais. Às vezes são pequenos milagres do dia a dia, uma paz inesperada, uma resposta a uma oração esquecida, um encontro que muda tudo. Mas ele está lá, intercedendo, cumprindo sua promessa. Eu era uma velha costureira que pensava conhecer a Deus. Agora sou uma testemunha, guardiã de um segredo que não é mais segredo. Uma mulher que tocou as vestes de um santo e viu rosas caírem como chuva em uma cripta lacrada. Minha vida não mudou drasticamente depois disso. Ainda costuro, ainda moro sozinha, ainda sou viúva. Mas agora vou à missa todos os dias. Agora recebo a comunhão com lágrimas nos olhos. Agora rezo o rosário não por hábito, mas por amor. Agora sei que milagres são reais, que as promessas dos santos se cumprem, que um menino de 15 anos pode mudar o mundo mesmo depois da morte. Ainda guardo aquela pétala seca. É frágil, quase transparente, mas ainda está lá. Evidência física de algo que não tem explicação física. Às vezes, eu a pego e a seguro contra a luz. Ela me lembra que eu estive lá, que fui escolhida para ver algo que poucos viram. Não sei por que eu. Não fiz nada de especial. Apenas preparei com carinho as roupas de um menino morto. Apenas guardei um bilhete que encontrei em um bolso. Apenas aceitei um convite para uma exumação. Mas Deus usa o pequeno, o ordinário, as mãos enrugadas de uma costureira idosa, para testemunhar o extraordinário.
Carlo Acutis me ensinou que a santidade não é algo distante, que não é só para místicos e teólogos, que um adolescente com um computador e amor pela Eucaristia pode tocar o céu, que promessas escritas à mão em pedaços de papel amassados podem se cumprir 3 anos depois, que pétalas de rosa podem cair em criptas seladas, que Deus continua a falar, continua a agir, continua a nos surpreender. Só precisamos de olhos para ver e corações para crer. Eu não os tinha, agora tenho. E isso muda tudo. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, há muitas outras esperando por você neste canal. Histórias de pessoas comuns tocadas pelo extraordinário. Histórias que despertam, que transformam, que nos lembram que não estamos sozinhos, que o paraíso está mais perto do que imaginamos e que às vezes, quando menos esperamos, rosas caem do céu.